Dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Conversamos então com Suzane Amaral Silva, orientadora do Ensino Fundamental no CAU, Colégio de Aplicação Univale, que nos falou da importância da leitura para as crianças. A leitura, na vida das crianças, traz muitos benefícios, né? Ou seria assim, a criança que lê muito, ela vai ter muito mais imaginação, criatividade, ela vai produzir mais textos. E muitas vezes, as histórias que ela lê, ela faz uma relação com a vida dela, né? E ela consegue ter alguns entendimentos, às vezes, de comportamento, de valores, através da literatura. Então, muitas vezes, assim, as professoras elas têm um hábito, assim, quando existe algum conflito em sala de aula, algumas crianças, assim, que têm uma fase do egocentrismo, né, de querer tudo para si, então ela procura literatura para ler para essas crianças, porque por meio da literatura as crianças conseguem compreender muito melhor do que apenas falando para elas sobre o assunto, né, o tema, né. Então, existem muitos benefícios, assim, e eu acho que a criança tem que, desde pequena, ouvir muitas histórias, né? E a partir do momento que ela ouve muitas histórias, ela vai ser uma criança que vai buscar esses livros, né? E vai ser uma leitora assídua. Por meio da literatura, elas conseguem se perceber também como criança, né? Às vezes ela se identifica num personagem da história, né? E aí ela acha interessante, ou às vezes ela se percebe assim numa situação que é abordada na história, que ela tenha vivido, e ela consegue às vezes fazer uma autoavaliação do que ela viveu por intermédio da literatura. Então eu acho assim que ajuda muito na vida da criança. Ela precisa às vezes da literatura, porque a criança é lúdica, né? E a literatura ela traz a ludicidade, ela está muito presente. E por meio da ludicidade a criança compreende melhor do que às vezes a gente simplesmente conversando com elas. Suzane também nos contou sobre as atividades que o CAU promove para incentivar no interesse das crianças pela literatura. Os pais eles deveriam levar bastante para a biblioteca. A gente orienta assim nas reuniões de pais que a gente tem aqui na escola. A gente orienta todos os nossos alunos, eles têm um cadastro, uma senha, que eles podem retirar livros na biblioteca da Univale, né? Então a gente orienta que os pais, na saída da escola, levem os filhos lá para escolher os livros ou filmes, né? Porque tem vários materiais lá à disposição, que leve numa livraria, que compre livros, né, que contem histórias para essas crianças, né? Então, o primeiro ano, ele tem um projeto que se chama Sacolinha Viajante. É um projeto que toda sexta-feira é sorteado uma criança, e essa criança leva essa sacolinha com um livro. E esse livro, então, é trabalhado no final de semana com os pais. Os pais fazem a leitura, porque eles ainda se não conseguem ler, os pais leem, né? E aí as crianças vão usar algum material para mostrar para os amigos na segunda-feira, contar um pouquinho dessa história. Então eles podem vir vestidos do personagem, eles podem mostram um livro, né? Mostram quem foi o autor. Então eles podem trazer uma maquete contando um pouco da história. Então eles fazem algumas representações daquela história. Então, essa é a Sacolinha Viajante. No segundo ano existe o projeto Banquinho. Seria o banquinho, é um dia que as crianças elas organizam um cronograma, que elas fazem inscrições, elas se inscrevem, dia tal eu quero ir para o banquinho, prof. Aí é feito o cronograma. E daí nesse dia ele senta no banquinho e ele lê a história para as crianças. Ele traz um livro que ele escolheu e ele faz a leitura para os amigos, né? Então isso faz com que eles busquem literatura, livros, para trazer para os amigos, né? E assim vai ampliando, os amigos vão conhecendo outras literaturas, outros livros, vão querendo ler, depois pedem um livro para levar para casa, né? Então existe essa troca, esse intercâmbio que eu acho fantástico. E no terceiro ano existe o projeto que são os contadores de história. As crianças levam o livro para casa, escolhem um livro, se inscrevem também, e aí é um momento que eles vão contar a história para os amigos, né? E contar do jeito deles. E às vezes até deixam em aberto o final da história para que os amigos tenham curiosidade de levar o livro para casa. Então são projetos que a gente busca incentivá-los, né? Para que eles busquem ler cada vez mais. Branca. Lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto.